Irmãos, então, esse tempo eu tive orando e queria acrescentar coisas importantes para o seu trabalho de edificação, para o seu ministério. E uma das coisas que eu tenho percebido é que existe uma certa dificuldade em conseguir mobilizar segundo o Espírito. Então, por que eu quero começar dizendo para você mobilizar segundo o Espírito? É porque a mobilização ela não pode ser um fruto. Coloca o tempo para mim aqui, Nelson, aqui embaixo, fazendo favor, para eu não me perder. Eu vou encerrar essa palavra 10h40. Então põe uma regressiva para mim aí, por favor. Então eu percebo que as pessoas, muitas vezes, elas mobilizam ainda muito num padrão de natural. Então o que é o padrão natural? Mobilização natural, você vai exigir, você vai cobrar e você vai estressar seu liderado. Mas a mobilização, ela fluida do Espírito, ela é algo que ela não vai alcançar esse nível de estresse. Então você não vai se desgastar como liderança. Quantos aqui conhecem alguns líderes que têm dificuldade quando mandam uma mensagem e os irmãos respondendo no grupo? Diga amém. Você conhece alguém? Não é o seu grupo, é só o pessoal lá de fora. Você monta o grupo de WhatsApp para conversar, para perguntar coisas importantes, e os irmãos leem e não respondem. Você conhece algum líder que faz isso em outro lugar? Amém, eu também conheço, tem outras igrejas que acontece isso. E eu sei que nessa hora, muitas vezes a gente fica irritado, porque de fato você está tentando fazer um trabalho ali, edificar alguma coisa, e são coisas importantes. Mas eu quero dar hoje algumas chaves aqui, para que você aprenda a fazer essa mobilização, ou melhor, flua nessa mobilização pelo Espírito. Amém, irmãos? Então, eu quero ler um texto aqui com você, que está lá em Mateus 25:14. Ele diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente, fala imediatamente, a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, é que há um poder de recompensa, há um poder de multiplicação, quando você então se mobiliza a algo. Então a palavra de Deus diz que os 2 servos, o de 5 e de 2, eles tiveram uma atitude. Qual foi a atitude? Eles saíram então imediatamente, eles partiram de forma imediata e foram resolver fazer aquilo que o Senhor confiou à mão deles. Mas a palavra de Deus diz que o terceiro servo, então ele não tem essa atitude de mobilização. Esse terceiro servo, então, ele toma uma via diferente. E a palavra diz, então, que ele vai, abre uma cova em terra, esconde o talento. Mas eu não quero falar a respeito disso, mas eu quero dizer a respeito da atitude de mobilizar. E eu fiquei pensando o que levou, então, esses servos a ter uma atitude de avanço nesses dias. Porque a mobilização, ela é fruto de algo que queima no seu coração. É impossível você mobilizar algo com a verdade do Espírito, se essa verdade não está aqui dentro do seu coração. Eu sei que muitos aqui são bons executores. Então você dá uma ordem, uma direção, e fala assim, missão dada, missão cumprida. Mas eu quero dizer para você, nem sempre isso é um indício de mobilizar. Porque tem gente que faz muita coisa sem vontade de fazer, e faz bem. Quantos aqui já fizeram coisas contrariadas na vida? Aleluia, você já entendeu, Muitas vezes você vai lá para a sua universidade, para a sua escola, e você não está nem um pouco a fim de estudar, mas você estuda e passa na prova. Quantos dizem amém por isso? Percebe? Mas qual era o fruto? Era intensidade? Não, você só entregou uma demanda. Amém, irmãos? Então muitas vezes você mobiliza desse padrão. Só que o problema é que a nossa mobilização em Deus é algo que flui do nosso espírito. Então muitas vezes você vê uma equipe que o líder é sim alta performance. Vou usar esse nome
para a gente entender. O líder é alta performance, ele entrega, ele faz muitas coisas, mas você olha para o restante da equipe, é uma equipe que não é operante, não é uma equipe que é autônoma. Então, quando há debilidade de autonomia, eu percebo então que é um líder, é o cavaleiro solitário, porque ele faz tudo, mas sozinho. Quando eu olho para o lado, eu não vejo a equipe no mesmo espírito. Então, olha só, isso é a ausência do quê? Da capacidade de mobilizar, da capacidade de transmitir uma visão. E nesses dias, se você quer andar numa liderança para fluir no próximo nível, e quando eu falo próximo nível e liderança, é deixar sim um legado a outros. Então, o que é legado? É a expressão de você se replicar mesmo não estando no lugar depois de 10, 20 anos. Jesus deixou um legado, já fazem 2000 anos, o evangelho continua avançando. Você concorda com isso? Os apóstolos deixaram um legado, já fazem mais de 2000 anos, e o evangelho continua sendo pregado. Você concorda com isso? Isso é o padrão de mobilização, o nível mais alto, deixar um legado. E talvez nesses dias, você não tenha pensado nessas coisas, mas eu quero te falar algo: líderes exitosos são líderes que aprendem a mobilizar. Olha para o seu irmão e fala assim: você tem mobilizado a sua célula? Então nós precisamos entender que não basta ter uma boa estrutura, não basta a gente ter as melhores pessoas, os mais talentosos, mas é necessário que você aprenda a mobilizar o coração da sua equipe. É fundamental isso. Quantos vão multiplicar a célula esse ano? Diga amém. Quantos vão multiplicar seu discipulado? Diga amém. Quantos vão multiplicar a igreja? Diga glória a Deus. Aleluia. Eita, cafezinho bom. Com canela esse, hein? Esses irmãos são fera. Então, o fato é que nós precisamos, então, gerar coração na nossa equipe. Agora, é impossível você gerar um coração na sua equipe se você não tem esse coração. E eu vou falar coisas aqui que vão parecer óbvias, mas não são. E também eu quero dizer para você que o fruto do nosso resultado, eu sei que algumas lideranças, ela gosta de dizer assim, a sua célula não avança porque você é um líder que está fazendo algo de errado. Nem sempre. Nem sempre. Existem líderes com coração, existem líderes com muita entrega, mas existe gente muito rebelde. Você concorda com isso? Tem gente que tem um coração duro. Quantos concordam? Diga amém. Quantas vezes você já aconselhou algum liderado seu, diversas vezes sobre o mesmo assunto, e ele resiste fazer de uma maneira totalmente contrária que você já aconselhou? Quantos já viveram essa experiência? Diga amém. É isso. Então é falta da sua entrega de pastoreio, de direção? Não é. Você até ensina, mas na hora que o cara sai dali da sua frente, ele sai o oposto e faz o oposto que você falou. Ele quer continuar com a sua própria maneira de edificar. Então, nós nesses dias precisamos então aprender a acessar o coração dos nossos liderados. Porque a mobilização é fruto de um coração que é acessado. A mobilização é fruto de não fazer, mas viver para um propósito. Então, a pergunta que você precisa dar claro no seu coração: por que você vem aos cultos? Não precisa responder, só pensa. Mas é fato, não, eu vou porque eu preciso ir. Está errado. A essência do seu espírito está errada. Porque se você faz algo porque você precisa fazer, então não é base de revelação. Não é base de um coração incendiado. É porque eu tenho que fazer uma obrigação. E tudo que nós fazemos na base da obrigação não transmite vida, transmite morte. E é por isso que eu disse, tem muitas coisas que nós fazemos que elas são lícitas, mas elas não fluem vida. É a mesma coisa de um líder quando ele deve orar pela sua célula, mas ele não ora porque ele tem encargo de gerar uma vida de Deus através da oração. Ele ora porque no treinamento, o pastor, alguém diz para ele que ele precisa orar. Então agora ele vai entrar para orar pela sua célula, não como um canal que vai fluir algo de Deus para a célula, mas ele vai orar porque ele foi ordenado a orar. Quantos estão entendendo onde eu quero chegar nessa manhã? Percebe então, muitas coisas que nós fazemos talvez sejam frutos de obrigação, frutos da lei, não frutos de disciplina.
Porque a disciplina é algo agradável. Só tem disciplina, ou só vive uma disciplina espiritual, quem achou então o incenso em Deus. É diferente. Quando você busca o Senhor, é uma disciplina espiritual, mas ela não é por uma obrigação, ela é por um desejo. Então esse desejo contamina, diga amém. Então essa vida do nosso espírito vai contaminar a nossa equipe, e é esse espírito que vai então te dar uma geração de homens e de mulheres que vão viver uma vida para deixar um legado na terra. Amém, queridos? Então minha pergunta é: você quer resultado de fato, de números, ou você quer deixar um legado sobre a terra? Qual é a sua decisão nesses dias? Porque é aqui que vai mudar todo o nosso ministério. Existem pessoas que querem deixar um marco, uma estatueta delas. É bonito você chegar numa praça lá e ver a estátua de um cara. Esses dias eu estava lá acho que no Maranhão, acho que foi lá. E aí os meninos quiseram fazer um tour turístico comigo. E aí eles me levaram lá no lugar onde os holandeses invadiram lá e tomaram posse. Diz que foi um fight do caramba lá. E aí tinha a imagem de um cara, né? Aí eu falei: quem é esse cara? Aí um olhou para a cara do outro e começou a rir. Aí eu falei: ué, quem que é? Ele falou... Aí um disse: então pastor, mas olha ali, aqui não sei o quê. E aí eu vi que na hora que um me puxou, o outro saiu correndo. E foi lá ler o nome do cara e era o tal do Almirante Tamandaré. Aí ele falou: não, esse é o Almirante Tamandaré. Eu falei: ah, que legal. E por que a estátua dele está aí? Não, é porque ele que coordenava o forte aqui. Eu falei: ah, então foi ele que deixou os caras invadir? Aí ele teve uma crise. Eu falei: ué, vocês têm a estátua do cara que falhou, ué. Os holandeses invadiram, tomaram conta de lá, e aí ele ficou desconcertado. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem muitos líderes que querem levantar um estandarte dele. E deixa eu te falar algo: nós não estamos aqui para levantar os nossos estandartes, nós estamos aqui para levantar o nome do Senhor nesse lugar. Amém? Então quando nós vamos mobilizar, nós estamos mobilizando algo para algo maior. Eu sei que você é cobrado de relatório, você é cobrado do avanço da sua célula, mas o que precisa ser o seu combustível, a sua motivação, não é entregar o resultado dos números, mas é ter um coração mobilizado para servir a Jesus. E é esse coração que você vai replicar. Aí eu vou te falar uma coisa: a célula, ela precisa multiplicar pelo menos quantas vezes? Quantas vezes? Uma vez. Em qual período? 1 ano. Esse é o time. Se você tiver um coração correto no Senhor, provavelmente você vai mobilizar e multiplicar a sua célula uma vez por ano. Ah, pastor, mas eu queria mobilizar e multiplicar 2, 3. A preço de qual custo? E o quanto isso vai ser sustentado? O quanto isso vai permanecer? Porque multiplicar, e eu sei que vai parecer arrogância da minha parte falar isso para você, uma célula é fácil. Aí você vai falar: ah, pastor, é porque é fácil para você. Não, é fácil. Depois que você multiplicar uma vez, você vai lembrar do que eu estou te falando. É fácil. Mas a grande pergunta é: quantas dessas células prevalecem e continuam com o padrão de multiplicação da mesma forma? Porque se ela não acontece, só falhou uma coisa: não houve uma mobilização gerada para deixar um legado. Se eu tirar você hoje da frente da sua célula avança ou ela morre? São perguntas que você precisa fazer para você. Porque se você for retirado e sua célula morrer, preciso te contar uma coisa: era só você que estava construindo algo, você não tinha ninguém junto com você. Mas parecia bons números, mas vai permanecer? A palavra do Senhor diz que a obra do Senhor prevalecerá eternamente. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Vocês estão pensativos agora? Então a mobilização, o que é a mobilização de fato então, pastor? Então mobilização é a capacidade de transmitir uma visão clara para a edificação de um legado. Então mobilização é a capacidade de você transmitir uma visão de forma clara. É você plantar isso no coração de alguém. Não é simplesmente você ser o alta performance, saber fazer tudo. É conseguir fazer e emplacar isso no coração de alguém, replicar esse espírito. Agora,
muitas vezes as pessoas elas estão preocupadas em replicar a sua organização, que é bom, amém, irmãos? Amo a organização, amo o relatório, e a gente vai falar bastante disso esse ano. Então se prepara, você vai entregar relatório toda semana, diga glória a Deus. Acredito que o relatório é uma boa ferramenta para líderes que têm um bom cuidado com a sua equipe, com a sua célula. Mas tudo isso é muito bom, mas o que você precisa se preocupar em transmitir é o espírito, não ferramenta. Então a gente não fica preocupado com a performance de entregar algo, mas a gente fica preocupado com qual espírito está sendo replicado. Esse é o seu foco de liderança. Você precisa orar a Deus para que Deus te dê a capacidade de você entregar essa visão clara para o seu liderado. Clara. Para que ele possa, então, quando ele começar a liderar uma célula, ele lidere debaixo do mesmo espírito da igreja, não de pessoas. Pessoas passam, pessoas morrem, amém? Mas o legado permanece para sempre. O nosso foco é esse. Nosso foco não é guardar o nome de uma pessoa. E aí eu já quero falar para você, esse ano nós vamos voltar ao que eu tinha falado lá no começo do ano passado. Nós não trabalharemos com o nome de discipulados. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque o discipulado é uma representação de um líder, não de um nome. Existem redes muito exitosas que aconteceram em São Paulo, em Goiânia, mas toda vez que as pessoas vão se referir a essas redes, se referem aos nomes. E eu fico perguntando, aonde estão os radicais livres nisso? Ninguém lembra. Rede do que era isso aqui? Nós temos um legado para deixar. E qual é o nosso legado? Fala assim, radical livre. Não é o nome de um discipulado, não é o nome de uma rede, não é isso que nós sustentamos. Nós somos radicais livres, amém, irmãos? Percebe? Muitas vezes a gente se perde nisso. Em vez da gente edificar o que vai deixar um legado, nós ficamos distraídos com as embalagens. Nós não fomos chamados para distrair com embalagem. A gente foi chamado para deixar um legado. Quem crê, diga amém. Aleluia. Sabe, então a mobilização é a capacidade de transmitir. Então, como eu te disse, não é levar as pessoas a serem bons influenciadores, mas a verdadeira mobilização gera uma conexão tão profunda com um propósito, e o tempo não será capaz de apagar isso. Sabe, quando você mobiliza, de fato, no coração de uma pessoa, com a visão de um legado, ele vive aquilo por um propósito. Então, viver uma vida com um propósito, não é viver uma vida por obrigação. É propósito, isso fala da sua identidade, isso fala do que você crê. Quantos creem que o Senhor é capaz de mover todas as coisas aqui? Mas será que está claro como propósito de vida para você? Não, pastor, tá. Aí a minha pergunta é, você ora pela sua célula todos os dias? Não precisa me responder, só pensa. Porque se o meu propósito é um estilo de vida que eu creio que isso faz parte da minha natureza espiritual, então ninguém me precisa lembrar que eu preciso orar. Agora, se orar não faz parte de um propósito, se ele não está conectado com o propósito de deixar algo que é um legado, você não vai orar. É por isso que líder tem dificuldade de orar, tem dificuldade de jejuar, tem dificuldade de guardar a visão, porque não faz parte do propósito de vida dele. Você está disposto a morrer por uma célula hoje? É uma pergunta. Ah, por uma célula não. Mas se a célula faz parte do seu propósito de vida, você não tem a capacidade de morrer por aquilo que você acredita? Mas isso é muito sério. Essa é a diferença de líderes que de fato mobilizam pelo Espírito. Vou fazer uma pergunta, quantos são casados aqui? Faz assim. Só os homens, só fica com a mão erguida. Agora eu vou apertar vocês. Quantos de nós aqui, hoje, temos a capacidade de morrer pelas nossas esposas? É isso? Lógico que você vai falar que ela está do lado, você não é besta? Mas é uma pergunta para a gente pensar, porque se eu não tenho capacidade de morrer por ela, logo não faz parte do meu propósito de vida, é só uma coisa que eu faço.
Se eu não tenho capacidade de morrer pela minha célula, é só uma coisa que eu faço. Se eu não tenho a capacidade de morrer pelo Evangelho, é só uma coisa que eu faço. E é por causa desse coração que você não contagia as pessoas que estão à sua volta. Porque ninguém segue quem está perdido. Ninguém segue alguém que no dia da pressão sai fora. Ninguém segue. Agora, líderes exitosos são líderes que receberam uma mensagem no coração. Líderes que vão começar a liderar uma célula porque entende que esse propósito está no coração de Deus. Está no coração de Deus, ele está no meu coração na mais alta prioridade. Quem crê, diga amém. Você nunca será capaz de levantar alguém para um ambiente que nem você esteve. É impossível você levar alguém para um lugar que nem você está. Mas sabe qual é o grande problema? É que aquilo que eu falei, as posições, muitas vezes em nós, nos faz cobrar demais as pessoas, por uma realidade que nem está dentro do nosso coração. Porque, deixa eu te falar algo, cobrança demais, e talvez se você quiser discordar, está tudo certo, mas para mim é só a sua própria incapacidade de se convencer que aquilo é verdadeiro para você. Quem cobra muito é que não está claro para ele o que ele está fazendo. É igual a história do banho gelado na piscina. Você entra e fala, a água está uma delícia, pula aqui. E está gelado para caramba. É a mesma coisa. Quando você cobra demais alguém sobre algo, nem que para você está muito bem resolvido isso. Jesus era bem resolvido a respeito do reino de Deus. Você concorda com isso? Você acha que Jesus tinha dúvida de algo, ele precisava ser convencido? Não, quando Jesus chamava alguém para caminhar com ele, como ele fazia? Falar um convite só. Larga tudo e me... Por que ele fazia isso? Ah, porque ele era o filho de Deus. Não. Ele tinha clareza do propósito de vida dele. Ele não obrigava ninguém a seguir. Ele não ficava meia hora insistindo. Ou vem, ou está tudo certo. Essa é a identidade de quem anda com um legado queimando no coração. Agora, quando você tem que obrigar, exigir cobrança, talvez nem você suporte o que você faz. E por isso que Jesus fala para os outros, cuidado como você cobra os outros. Porque à medida que você medir, você vai ser medido também. À medida que você julga, você também vai ser julgado. O que Jesus está falando para mim e para você? Quando eu cobro do lado de fora, quando eu cobro pessoas, é porque tem coisas mal resolvidas em mim. Pessoas bem resolvidas são pessoas felizes. São pessoas que não dependem dessas coisas para continuar avançando. Se há alguém que edifica a obra feliz nesses dias, aleluia. Sabe? Então, vá você experimentar esse ambiente em primeiro lugar. Vai você viver essa vida não por obrigação, por decisão. Liderança é uma decisão, irmãos. Ah, pastor, mas se eu não liderar, eu não vou reinar. Irmãos, eu não quero nem entrar nesse assunto com você, mas a Bíblia não diz que só liderando célula que você vai reinar nos céus, não. Na palavra de Deus não diz isso. Quantos conhecem Dorcas aqui? Já ouviram falar daquela senhorinha? Dorcas liderou alguma coisa? O que Dorcas fazia? Costurava a roupa dos apóstolos. Você acha que Dorcas reinou ou não? Com toda a convicção e certeza. Os próprios apóstolos falavam o nome dela e fazia questão de mencioná-la nas cartas. Você acha que a Dorcas era alguém comum para eles? Alguém com uma autoestima diante dos apóstolos. Costureira, herdou o reino dos céus. Diga amém. Por que eu estou te dando esse choque de realidade? É porque você faz isso só pensando que você vai reinar, você está fazendo errado. Isso tem que ser um propósito na sua vida, querido. Isso precisa ser um desejo ardente no seu coração. Isso tem que ser o seu estilo de vida. Você lidera porque você ama salvar pessoas e edificar pessoas para o reino de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Fala para o seu irmão, fala, você está fazendo com alegria ou obrigação? Não edifique a obra com Deus com obrigação. Você não é obrigado a nada. Sabe? Você não é obrigado a nada. A verdadeira mobilização de Jesus foi os seus discípulos, não era uma multidão. A multidão só estava atrás de um benefício. Não se iluda com isso.
Não se iluda com isso. Muitas vezes você tem muita gente na sua volta, mas é igual multidão. Ela só está ali esperando um benefício. Era o que acontecia, Jesus ia para determinado lugar, a palavra de Deus diz que a multidão o seguia. Mas o dia que ele olhou e falou, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não tem parte no Filho de Deus. Todo mundo foi embora. Por quê? Benefício não sustenta legado. Benefício não sustenta mobilização. Muitas pessoas estão à sua volta por causa de benefício, esperando o cargo de líder, o cargo de LT, o tão sonhado apostolado de discipulador. Uau! Cargo. E aí a primeira vez que é contrariado, emburra, fecha a cara, vai embora, muda de rede, muda de cidade. Estou brincando, gente. Foi só uma brincadeira. Estou brincando. Percebe? Coração testado. Na hora que ouve o não, trava as 4 rodas. Isso não é fruto de mobilização. Isso é fruto só de interesse. Mas no nosso meio, nós só vamos andar com pessoas com o coração mobilizado para Jesus. Você crê nisso? Você recebe isso no seu coração? Aleluia. Eu creio nessa verdade. Sabe, mobilização também requer envolvimento. Fala assim, mobilização requer envolvimento. Então olha só, é impossível você mobilizar pessoas naquilo que você não está envolvido. E quando eu falo de envolvimento, não estou falando de estar ativo, presta bem atenção nisso, querido. Eu fazendo coisas que espero que você faça, mas envolvimento nos fala de uma vida entregue. Muitas pessoas, elas parecem estar envolvidas, talvez seja você. Quantos são felizes, mas de verdade, felizes de estar aqui hoje de manhã? Quantos são felizes de passar das 9 da manhã até 4:30 da tarde ouvindo a palavra de Deus? Amém? É isso que precisa estar no nosso coração, você precisa estar feliz. Agora pode ser que alguns estão aqui, não, tem que ir, né, porque meu líder viu que eu não fui, né, meu discipulador está lá, eu sou líder de célula, se eu não for, o que vão pensar de mim? Não, você precisa entender a preciosidade do que é estar aqui. Se isso diz respeito a você, então você está muito feliz de estar aqui. É a mesma coisa que muitas vezes o irmão fala, nossa, hoje eu não queria ir no culto. Jesus! Talvez seja você algum dia, ou quase todos os finais de semana. Não, sabe o que é? É que eu gosto da célula, eu gosto dos radicais livres, pastor. Culto da rede da família, é que você não entendeu quem você é. Eu sou tão doido que eu venho no culto de manhã e à noite. Mas olha, você é pastor, você é obrigado. Não sou. Você acredita que eu não sou? Eu posso ficar em casa de manhã? Ou posso ficar em casa à noite? Eu não sou obrigado. Mas é uma decisão. Verdadeiramente, eu estou envolvido com essa obra. Eu estou envolvido com a igreja. Eu estou envolvido com o ministério do meu pastor. É muito maior do que estar aqui, cumprindo uma função. Não, eu estou envolvido. E eu entendo que a minha posição aqui de manhã é importante para o meu crescimento, porque eu sou ovelha também, amém, irmãos? Você é ovelha ainda? Aleluia, que bênção. Eu sou ovelha, preciso receber a palavra. Recebo o esboço da ministração do domingo na segunda-feira, com antecedência. Não abro o esboço, não leio. Por quê? Porque eu quero receber. Eu quero ouvir do meu pastor a ministração. Eu não quero altamente eu mesmo ler a palavra. Não quero. Eu quero ouvir do meu pastor. Eu quero receber do Espírito dele. Eu quero receber da revelação dele. Isso é uma decisão. Agora por quê? Porque eu estou envolvido. Quando eu disse que eu queria recebê-lo como o meu pai espiritual, eu não estava de discursinho. Não, eu queria. O Espírito me mostrou isso. Recebe dele, ele é a sua fonte. Eu entendi isso. Então eu não faço nada por obrigação aqui. Eu faço porque eu desejo. Eu reconheço, eu valorizo, eu honro. E eu estou aqui com alegria. Muitas vezes, lá em casa, podia ficar aqui hoje. Porque a gente é família, a gente se ama também. Lógico que eu queria tomar um café da manhã, ficar a manhã inteira conversando com a Jana e com a Júlia. É uma benção. Mas chega 9 horas e fala, estou indo. Vou embora. Tomo o meu banho e venho para o prédio.
Por quê? Porque isso faz parte da minha vida. Então, naquilo que realmente eu estou envolvido, eu creio que eu vou gerar discípulos com o mesmo DNA. Esses dias eu vi uns discípulos de manhã aqui, eu falei, o que você está fazendo aqui? Não vai vir no culto à noite? Ele falou, não, eu vi que o senhor vem, eu entendi, e eu quero estar aqui também. Sabe, nunca cobrei nada de ninguém. Você perguntar com qualquer um dos meus discipuladores aqui, os pastores que andam comigo, eu nunca falei, você tem que estar nos 2 cultos. Nunca. Nunca, e nunca farei. Porque obrigar pessoas a estar no lugar que elas não queiram estar, é a pior coisa que existe. E não faça isso com você. Então, pastor, quer dizer que se eu não quero estar, então eu deveria ir embora? Não, você deveria quebrantar seu coração diante de Deus. De uma vez por todas, falar, Senhor, me dá essa revelação aí. Me dá um coração para mobilizar, de fato, mas eu preciso receber primeiro. Abre meu entendimento para que eu possa receber isso do Senhor. Sabe, coloque isso diante de Deus, fala, Senhor, eu não quero fazer nada por obrigação, não quero orar por obrigação, não quero liderar por obrigação, não quero jejuar por obrigação, não quero ir aos cultos por obrigação. Senhor, eu não aceito fazer nada por obrigação, eu quero fazer isso de fato, porque isso é a minha vida. Sabe, peça isso ao Senhor, a palavra do Senhor diz, peça, você vai receber. O problema é que muitas vezes você está nesse lugar, aí você fala, não, mas isso é pecado, se eu falar isso para Deus, o que Deus vai pensar? Deus já sabe que você faz tudo obrigado, querido. Ele nem pensa, ele já sabe. Então sai do lugar da performance, vai para o lugar onde você dá o coração para o Senhor, amém, irmãos? Sabe? Por isso que eu queria perguntar para você, você está convicto que a nossa visão é a melhor visão de igrejas do mundo? Amém. Não, pastor, do mundo? É do mundo. Do mundo. Esses dias uma pessoa de outra cidade veio, você acha, eu queria ir para uma vinha, eu queria ir para uma videira. Eu falei, vai para a videira. Ele falou, mas a outra tem mais estrutura, essa tem menos. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. A coisa mais importante para você deveria ser a visão e a palavra. Nunca leva a sua família para um lugar que a visão e a palavra são incoerentes daquilo que você acredita. Essa é a mensagem que você acredita. Você troca a mensagem da graça por qualquer outra mensagem? Alguém troca aqui a mensagem da graça por outra mensagem? Mas mesmo que seja uma mensagem de muita prosperidade, que você vai ganhar 1 milhão amanhã, você troca a mensagem da graça por isso? Não senti uma pressão, não. Troca? Não. Percebe? Você precisa estar convicto. Por isso que muitos vezes ficam pensando, eu acho que eu vou mudar um pouco de igreja. Você não está convicto, querido. Você nunca teve, é igual alguém que se divorcia. Não está convicto. A pior coisa é não andar por convicção. Percebe? Quando você está convicto, até que a morte o separe. Quando você está convicto, até que Jesus volte, nós estaremos edificando a obra na videira. Quem crê, diga amém. Percebe? É isso, convicção. Você precisa estar convicto disso. Você está convicto que o nosso trabalho com o Kids é o trabalho mais poderoso de evangelismo e cuidar de crianças no mundo? Percebe? Convicção no coração. Agora, convicção, deixa eu te falar algo também. Quantos aqui são convictos, só os homens, que são homens? Amém. Até os caras deram uma engrossada, desceram lá para a casa do baixo agora, amém. Algum dia você já falou assim, putz, mas ser homem é pesado, é embaçado. Alguém já pensou isso? Eu já, você não, irmão? Nossa, eu fiquei escandalizado agora com os irmãos. Tem algum corajoso que falou, putz, não é bom se de vez em quando você olha as mulheres ser bem tratada, não, né, assim? Você está concordando comigo ou não? Tá. Ou só para não me deixar mal? Não sei, vocês não pensam, só eu que penso isso. Eu falo, rapaz, de vez em quando ia ser bom ser mulher, alguém ia abrir a porta do carro para mim. Não é? Não ia ter que levar o lixo da cozinha embora. Todo dia, joga o lixo fora, porque é homem que faz isso, amém, irmãos? Sei lá, nessas horas eu falo, podia ser mulher. Só nessas horas, amém, irmãos? Limpar o quintal, ficar no sol carpindo grama, pô, velho. Quantos já pensaram que não era tão bom agora? Agora os caras começou. Tá falando que você queria virar mulher, mano, presta atenção. Você já vai muito pro extremo, nunca pensei nisso. Fique em paz. Mas percebe, agora esqueci o que eu ia falar. Da convicção, então. Mas eu tenho convicção que eu sou homem.
Então eu nunca fiquei pensando em mudar quem eu era, de fato. Esse é o problema dos líderes, de muitos irmãos que estão no lugar, mas não têm convicção das coisas. Lembrei que eu estava falando. Agora veio. Obrigado, Senhor. Estava falando da questão de, muitas vezes isso não está toda hora queimando no seu coração, de falar, nossa, que alegria! Mas se você tem convicção que nós edificamos um trabalho com crianças, isso basta. Entendeu o processo? Não é tipo, eu amo crianças, queria que as crianças lambessem o meu rosto, de tanto que eu gosto de criança. Não é esse nível. Eu gosto de dar uns exemplos muito loucos, assim, muito, né? Para você entender, porque eu acho que tem alguns irmãos que pensam, nossa, vou chegar lá e vai ser uma alegria ver aquelas crianças, e eu levar ela no banheiro e ficar esperando ela no banheirinho. Muitas vezes ela não entender nada, eu ter que explicar 10 vezes, e ter que me vestir de colorido, e fazer uma dancinha para pregar o evangelho, e cantar uma música para elas decorarem um princípio e um versículo. Mas deixa eu te falar uma coisa, o fruto não é se sentir bem fazendo isso. O fruto é a convicção que eu estou fazendo a melhor forma para evangelizar e levar crianças para o céu. Percebe? Porque aí acaba a crise. Acaba a crise. Muitos irmãos esses dias ficaram... Eu sei que foi uma mudança que não deveria ser chamada de mudança, foi um reposicionamento da visão. Quando nós aqui em Campo Grande, amém, irmãos? Fala Campo Grande. Glória a Deus. Quando nós aqui em Campo Grande, então, tomamos a decisão de avançar com a liderança das células de adolescentes e jovens com homens. E decidimos avançar com o trabalho da edificação das irmãs no Kids. Sabe? Então, isso foi uma convicção nossa. Eu sei que no começo causou um desconforto, e você está acostumado com algo, está tudo certo. Mas se você tem convicção da igreja que você está inserido, e que a vida de crianças são importantes, a pergunta é, por que não faríamos? Quando a gente tem convicção, nós teremos um coração que vai mobilizar todo mundo para o mesmo ambiente. Quem crê diz amém. Por isso que hoje as irmãs aqui vão ser grandes mobilizadoras das próximas irmãs que vão chegar, das jovens que vão chegar, para aprender a edificar o trabalho eterno na vida das crianças. Quem recebe esse coração, diga amém. Aleluia. Mesma coisa, você precisa estar com convicção que a melhor forma de edificar a igreja é através das células. Isso precisa estar claro no seu coração. Você não faz porque você precisa fazer, porque você está claro que isso é a melhor forma de se fazer. Quantos estão crendo que a melhor forma de edificar uma igreja é através das células? Pronto, fruto de convicção. Então você nunca vai para uma célula cansado. Você nunca vai para uma célula desanimado. Pastor, mas eu trabalho, sabia? E tem muitas vezes que eu não queria trabalhar, é porque você não tem convicção que é através do seu trabalho que Deus vai te enriquecer. E é por isso que você fica viajando, pensando as coisas para o lado de fora, e não produz certo como você deveria produzir dentro. É por isso que muitas vezes quando nós fazemos algumas coisas, nós nos tornamos medianos e não excepcionais. Porque sempre a gente está com o olhar do lado de fora. Eu poderia fazer de outra forma, eu poderia estar inserido de outro lugar, eu poderia estar trabalhando em outro emprego. Então você não prospera, porque aquilo que você não tem convicção, não flui vida de Deus. Quantos creem? Diga amém. Eu estou te dando uma chave espiritual poderosa. Poderosa, aquilo que você tem convicção que você está no lugar certo, no ambiente correto, fazendo aquilo que deveria ser feito, a favor de Deus, jorrando na sua vida. Mas quando você não tem convicção, você rejeita. Deus falou algo a Abraão: Abraão, tudo que você abençoar vai ser abençoado. Agora tudo que amaldiçoar será o quê? Maldito. Aí você vai lá, que droga, tem que fazer isso de novo. E aí você quer que no final te dê resultado. Qual vai ser o resultado? Da maldição. Você determinou o lugar. Perceba, tem um coração convicto das coisas que você faz. O nosso trabalho de edificação em células é o melhor trabalho de edificação em igreja no mundo. Quem crê, diga amém. Convicção. Essa é a melhor capacitação, a melhor oficina radical que está acontecendo no Brasil, no mundo hoje. Quem crê, diga amém. Convicção, mas não sei, parece as mesmas palavras, já ouvi aquilo. Esse é o problema. Você não tem convicção do que você está fazendo, então não tem um espírito sendo gerado. Pode ser a melhor palavra, mas quando você não tem convicção, tudo ao seu redor vai ser ruim, nada vai ser bom. Por isso que a Bíblia diz: se seus olhos forem bons, tudo será bom. Mas se seus olhos forem ruins, que tamanha treva que você está envolvido.
Percebe? A Bíblia nos ensina, tem olhos bons para aquilo que você faz, mas para ter o olhar bom, você precisa estar convicto do que você está fazendo. Você está convicto nesses dias que Deus te chamou para liderar? Você está convicto nesses dias que você foi escolhido para ser um grande líder de célula nessa cidade? Quem crê, diga amém. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala, você está convicto também? Sabe? Então isso fala o tempo inteiro de convicção, e eu podia ficar a manhã inteira falando sobre isso, falando da convicção do porquê nós falamos do amor que pensa, porque falamos de corte. Ah, pastor, porque se eu não fizer corte, eu não lidero. Não, querido. Você não vai liderar mesmo, mas não é isso. Mas o ponto central não é esse. Quando nós falamos de amor que pensa, nós temos a plena convicção que essa é a maneira de se relacionar conforme a Bíblia. Choca aí. Não tem a ver com a visão da videira. Isso é Bíblia, querido. Eu não estou falando de visão, estou falando da palavra, estou falando da ordenança de Deus. Percebe? Mas tem irmãos que estão num nível tão raso que eles acham que é obrigação. Então eu abro mão de liderar porque eu quero namorar. Não, você nunca foi chamado para ser líder, porque você nunca teve convicção disso. Se você não tem capacidade de fazer escolhas, você não tem um propósito definido no seu coração. É só isso, você não tem clareza de vida. Então eu acho que você não deveria liderar mesmo, porque você não tem clareza. Quem não tem clareza não pode levar todo mundo para o buraco. O líder tem a capacidade de levar pessoas para muitos lugares, inclusive para o buraco. Não seja alguém que não tenha convicção do que você foi chamado. Tenha uma vida convicta diante de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Sabe, mesma coisa o encontro com Deus. Você tem convicção que o encontro com Deus é a melhor estratégia de salvação e evangelismo? Sabe, é isso. Aí muitas vezes os líderes falam, mas ir para o encontro, esse ano nós vamos fazer 6 encontros, diga amém. Mas se Deus nos der porta, nós podemos transformar em 10. Você se alegra com isso? Mas pastor, então quer dizer que a gente vai fazer encontro todo mês? Um pouco mais, Senhor. É 2 por mês. Mas vai cansar, mas é a minha vida. É a sua vida? Eu moraria na chácara todo final de semana e só receberia 4 ônibus todo final de semana. Vem, vá, convicção. Eu não me canso de fazer encontro. Mas não cansa? Lógico que cansa. Jogar bola cansa. Nadar cansa. Comer cansa. Tudo cansa. Mas a diferença é que tem coisas que eu canso e tenho muito prazer de ter ficado cansado. Eu sinto muito prazer na segunda-feira após o encontro. Valeu a pena o desgaste inteiro. Valeu muito a pena dormir mal, valeu a pena ter jejuado, valeu a pena ter orado, valeu a pena ver tantas pessoas sendo salvas num só final de semana. Quantos têm convicção do que fazem? Aleluia. Então você não pode aceitar não ter pelo menos 5 encontros, 4 encontros por ano. Você não pode. Porque se a convicção que o encontro é lugar de salvação, como que você vai deixar de mobilizar o encontro? Entende quando eu estou te falando de convicção? É isso. Quando você tem convicção aqui que a conferência é um lugar onde é liberado um espírito. E como então você pode aceitar não mobilizar para uma conferência? Incoerência, tem alguma coisa fora do lugar. Ou você não está plenamente convicto de algo, ou você não entendeu nada. Olha para o seu irmão e fala assim, você entende o poder de uma conferência? Pergunta para ele, quantas conferências vai estar esse ano? Fala assim, 2, querido. Aleluia. E a última convicção que eu quero te perguntar, você está convicto que você é de fato um ministro de Deus, chamado por Deus? Você é convicto disso? Quantos são convictos que foram chamados por Deus aqui? Então não aceite nenhum tipo de padrão de vida diferente de um ministro. É isso.
Vou perguntar de novo, você tem convicção que você foi chamado por Deus? Ajuste sua vida segundo a posição de ministro que você ocupa. Então, que você está falando das áreas da minha vida de pecado, eu nem estou falando disso, eu estou falando de espírito primeiro. Porque tem muita gente que não comete pecado, mas não tem espírito. Bonitinho demais, mas não tem vida fluindo. É uma benção, não dá problema para ninguém, nem para o inferno. Percebe? Agora, para você ter mobilização é o fruto de que requer uma aliança. Então, minha pergunta é: você tem aliança naquilo que você está inserido? Irmãos? Porque qual é o problema? Hoje a gente vive uma sociedade líquida. O que é líquida? Uma sociedade que muda o tempo inteiro. Não tem valores definidos, não tem aliança definida. Eu sempre falo isso, a Janaína briga demais comigo. Brincadeira, estou brincando. Eu brigo demais com ela. A gente briga de vez em quando. Mas a gente tem uma aliança. Não é a nossa briga que eu olho para ela e falo, vou pegar minha mochila e vou embora de casa. Não, eu tenho uma aliança. Já fiz isso muito lá atrás, quando eu não tinha convicção das coisas. Mas hoje não. Já fazem uns bons anos que não, décadas que não. É só isso. Convicção vai te gerar, convicção de uma aliança, vai te gerar um posicionamento imutável. Imutável. Nós não somos balançados por causa de vento, por causa de tempestade, por causa de mudanças, por causa de transições. Nós não balançamos por causa disso, porque nós temos uma aliança. Agora, qual é o primeiro nível de aliança que a gente precisa ter? Aliança para cima. O que é para cima, senhores e senhoras? Com os nossos líderes, com os nossos pastores. Ah, não, é com Deus. É que nem preciso falar isso, amém, irmãos? Alguém está fora da aliança de Jesus aqui? Pecador. Se arrependa agora, aceita Jesus e vamos para cima. Alguém está convicto aqui que é salvo aqui? Em nome de Jesus, amém? Então, aliança para cima fala com o quê? Fala assim, pastores. A sua primeira aliança é com o pastor. Não é com o meu discipulador, vou te corrigir de novo, é com o seu pastor. Se você não tiver uma aliança com o seu pastor, você está no lugar errado. A não ser que haja 2 ministérios dentro de um ministério, aí complicou. E aí isso chama divisão. Aí é 2 igrejas dentro de uma igreja, não faz sentido. Sua primeira aliança é com o seu pastor, diga amém. Aleluia. Então, minha primeira aliança é com o pastor Abel. Mas o pastor Abel, eu sempre gosto de ensinar isso. Me enviou para representá-lo diante de vocês. Eu só estou aqui representando o pastor Abel. Eu não me represento, eu represento a ele. Então, se você não me recebe como representante do pastor Abel, não, mas eu recebo ele, não te recebo. Seu espírito é errado. Então, você não recebe ele. Ué, pastor, como assim? Se eu recebo ele, não recebo você, não recebo ele? Não recebe. Porque se ele me envia e você não dá crédito ao que ele faz, logo também você não dá crédito a ele, querido. É porque é bonito falar isso. Não, eu recebo ele, mas não recebo o senhor. Tá bom. Coração errado e enganoso. Irmãos de Dourados, vocês recebem o Carlos e a esposa dele como líderes de vocês? É isso, porque eles representam quem? O pastor Onofre. Mesma coisa o João, representa quem? O pastor Washington. Mesma coisa. Se você não recebe, você não recebe o seu pastor. E tem muitos irmãos que constroem esse lugar. Então, o primeiro lugar que a gente precisa ter aliança é com os nossos pastores. Fala assim, eu preciso ter aliança com os meus pastores. Mas mobilização também fala de aliança para baixo. Agora, quem é para baixo? Fala assim, meus liderados. E os membros da sua célula, você precisa ter aliança com eles. Mas a aliança que você constrói com eles é uma aliança sua? Agora eu vou te fazer uma pergunta boa. É uma aliança com você? Irmãos, é uma pergunta. E pode errar, lembra que eu falei que aqui é lugar de perguntar e errar? Para baixo, você representa a aliança de quem? Hã?
A de cima, obrigado. Se arrisquem, irmão. Lembra que eu falei? Perguntar é aprender. Se você não romper isso, ou pelo menos me responda com convicção, para cima, pastor. A sua aliança não é sua. Você representa a aliança com o pastor. Quantos estão entendendo? Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes eu vejo os irmãos falando, não, é a minha célula. De fato, é a sua célula. Mas esse a minha célula é minha mesmo. Não é a célula que eu estou cuidando para o meu pastor, é a minha célula. Mas na minha célula é assim. Eu olho e falei, eita, pega. Eu falei, desculpa, eu não lembro do contrato de concessão que eu tinha dado para você ter a sua célula. Você foi enviado para representar alguém. Você já chegou nesse lugar? Já chegou nesse lugar? Por que eu estou falando isso para você? Para gerar espírito de mobilização. Porque se a célula é sua, eu não sei qual o fluido que você está andando. E provavelmente não é a da família e da casa. O espírito da casa multiplica e avança. Agora o espírito outro, eu não sei como ele funciona. Quando estão entendendo a mensagem. Então você precisa ter também aliança com nível para baixo. Mas lembrando que a aliança não, o centro da aliança não é você. Você é um representante do seu pastor. Diga amém. Percebe? É só isso, você precisa ter clareza disso na sua cabeça. E por último, você precisa ter também aliança com os lados. Agora, quem são lados? Seus companheiros de edificação, os demais líderes. Ah, sabe o que é? Eu me identifico só com o líder Z e não me identifico com o líder F. Você não tem aliança. Porque se eles são líderes, eles foram destinados e liberados por quem? Fala assim, por cima. Então se você não recebe um líder que caminha no mesmo nível que você não está recebendo também o seu nível acima. Você quebrou a aliança. Pastor, que complicado isso. Não, estou te dando uma realidade espiritual, querido. É por isso que muitos de vocês paralisam no meio do processo. Multiplica a célula uma vez ou talvez nunca conseguiu multiplicar até hoje. Na hora que vai avançar, bate a nave. Por quê? Porque você não tem aliança com ninguém. Você tem aliança consigo mesmo. Você faz escolhas o tempo inteiro, até hoje, com quem que você quer andar, com quem que você acha mais legal. Então você respeita alguns e desrespeita outros. Você não entendeu nada ainda. Você não tem aliança. Infelizmente, eu podia ministrar a manhã inteira sobre aliança com você, mas eu só estou falando de mobilização, diga amém. Mas pastor, o que tem a ver aliança com mobilização? Lembra que eu te falei? Mobilização é um fruto de um espírito. Não é um fruto do fazer. Fazer não tem espírito, querido. Fazer é performance. E eu não estou te chamando para performar, estou te chamando para ter vida no espírito. Quem quer isso, diga amém. Então percebe? Então nós precisamos desenvolver a aliança por todos os lados. Você é um facilitador do meu trabalho. Você é um facilitador do trabalho dos seus liderados. Você é um facilitador do trabalho dos seus irmãos. Imagina você ser um pedra de tropeço para outra célula. Não faz sentido. Sabe, irmãos, nós estamos fazendo uma obra que não é nossa, a obra é do Senhor. Nós estamos edificando uma igreja que também não é nossa, a igreja é do Senhor. E nós estamos dentro de um ambiente que também não vai ser nosso eterno. Nós vamos transicionar isso para outros irmãos. Quem crê, diga amém. Mas a pergunta é, você quer entregar a melhor forma para os próximos irmãos, ou você quer entregar uma obra mal feita? Eu quero entregar o melhor para os outros. É como você pega algo de alguém emprestado. Você entrega pior ou você entrega melhor? Você precisa entender isso. Talvez você pega um carro, alguma coisa de alguém, e você risca, amassa, entrega sujo. Você não entendeu a aliança. Infelizmente você só é alguém que olha para você mesmo. Mas sempre quando você está cuidando de algo, seja um colaborador no ministério do seu irmão. Seja alguém que ajuda, não alguém que aponte. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Sabe? Aliança para cima, muitas vezes as pessoas até honram de maneira externa, mas na verdade elas só querem alcançar a posição e o status de estar perto, porque é bom estar perto, é bom estar perto quem está à frente do trabalho. De repente seria bom ficar tirando um monte de foto com o pastor Ricardo Landim e ficar postando nas minhas redes sociais, mas é só para usurpar da posição do irmão, não é esse o coração. Não faço muita questão de postar muitas fotos. Mesma coisa do pastor Abel. Senta na primeira equipe do pastor Aloísio, dos maiores trabalhos no Brasil.
Ele não tira foto na salinha pastoral e fica mandando nas redes sociais. Ele não está lá para usurpar uma posição, tirar benefício da posição do pastor Aloísio. Entende, irmãos? Muitas vezes existem essas coisas, eu olho e falo, o que você está tentando fazer? Nós não andamos por esse nível. Nós andamos por uma aliança. E a aliança, na maioria das vezes, ninguém enxerga muita coisa do lado de fora. Mas alianças são construídas com pessoas que estão dispostas a andar as milhas juntas, a enfrentar problemas juntos. E no dia que tiver tudo ruim, a gente vai passar o tudo ruim junto. Quando você tem coração para isso? Percebe? Essa é a verdade da palavra. Sabe? Não ande como aquele que tem usurpado posições. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Anota aí no seu papelzinho aí, para você. Se avalie hoje de 0 a 10. Quando você considera que você está aliançado e envolvido com as visões da sua igreja? Medita nisso. Eu sempre gosto das pessoas fazerem uma autoavaliação. Não se avalie de forma muito rasa e nem de forma muito alta também, né? Tem uns irmãos que superestimam. Mas de fato hoje, se você fosse dar uma nota para você mesmo, quanto eu estou aliançado junto com o trabalho do pastor? O quanto de fato eu me preocupo com aquilo que ele está fazendo? O quanto de fato eu me preocupo com a vida dos meus irmãos que eu lidero? Quanto eu estou envolvido nisso? Será que eu só estou ocupando um cargo, uma posição? Será que eu estou envolvido de fato? Será que eu vivo a vida da minha célula? E com seus irmãos? Talvez você não é um líder ainda, mas talvez você é um membro de uma célula que nem conversa com os irmãos da sua célula. Sempre a outra célula é melhor que a sua. Sempre no dia do culto, você sempre está envolvido com outras pessoas, a não ser os seus irmãos. É estranho isso. Você precisa definir aonde você está andando nesses dias. Deus te plantou num lugar, para que você se conecte em algo, para que você seja um grande mobilizador nesses dias. Quantos creem, diga amém. Você nunca terá o que você não valoriza. Olha para o seu irmão e fala assim, você nunca vai ter o que você não valoriza. Sabe, então mobilização é algo que requer também honra, querido. Para finalizar. Agora, o que é honra? Eu fiquei pensando, o que de fato eu podia esclarecer como honra? Então, honra é o senso do privilégio no que você está envolvido. Honrar, de fato, é o quanto você tem senso do privilégio daquilo que você está envolvido. Se a sua célula é um privilégio, se você tem um senso de ter o privilégio de estar numa célula, você vai honrar demais a sua célula. Agora, se ela é só mais um lugar para o seu passar de tempo, não tem honra. E você não vai conseguir levar ninguém para a célula. Muitas pessoas falam, pastor, eu tento levar tantas pessoas e elas nunca aceitam. Eu fico pensando, não, deixa eu cuidar dos meus exemplos aqui, não vai ser bom. Mas acho que, quando eu tinha vida perdida, eu levava todo mundo para a perdição. Ah, porque você era bom de argumento? Não, é porque eu acreditava que aquilo era a melhor coisa que eu fazia. Eu atraía as pessoas. Sem convencer, eu levava. Um dia eu fui trabalhar numa empresa, levei muitos irmãos também junto comigo, porque eu acreditava no que eu fazia. Um dia eu me tornei cristão e levei muitas pessoas para Cristo. Eu acredito no que eu faço. Um dia eu tive uma célula, também levei muitas pessoas para a célula. Porque, pastor, você é bom. Não sou. Não sou. Como eu disse para você, tímido, retraído, sem saber falar em público, não era. Mas eu acreditava no que eu estava fazendo. Eu valorizava, eu tinha senso de importância do que eu fazia. E eu comecei a dizer para você que mobilização requer muitas coisas. E uma delas, por último, é honra, privilégio no que você faz. Você tem esse senso de privilégio no seu coração? Você vai mobilizar muita gente com você. Esse ano a gente está debaixo de uma palavra, o ano da... Você vai avançar demais esse ano. Você vai multiplicar como você nunca multiplicou na sua vida. Estou falando isso para você em verdade, na presença do Senhor.
Você vai multiplicar demais esse ano. Mas sabe, tudo isso vai ser fruto do quê? De um coração que queima por aquilo que faz. Eu sei que passa ano após ano e a gente continua fazendo as mesmas coisas, as mesmas coisas. Plantando célula, multiplicando liderança, levando gente para o encontro, todo domingo, as irmãs servindo no Domingo Kids, uma vez por mês nós levamos pessoas ao encontro com Deus, fazemos treinamento, capacitação, vamos para Goiânia, enfiamos dinheiro do bolso, gastamos grana, perdemos tempo, abrimos mão de muita coisa, mas a grande verdade é, se isso queima no seu coração, irmão, isso vai ser uma explosão no seu ministério. Quantos creem nessa verdade? Sabe, querido, então nós precisamos ter o senso de privilégio. Você tem o senso de privilégio do que é eu estar aqui? Muitos irmãos falam, pastor, nossa, até esqueci. Aí eu olho e falo, que bom. Para você deve ser bom. Eu não fico mal, honestamente, eu só fico pensando que é alguém que representa um trabalho. Uau! Não, essa não, mas na outra a gente está. E essa outra nunca chegou até hoje. Mas está tudo bem. Ninguém tem o que não valoriza. Você nunca terá o que você não valoriza. Porque o que você valoriza cresce, multiplica e gera realidade. Quantos querem ser líderes que mobilizam aqui? Esteja mobilizado primeiro no seu coração, querido. Esteja primeiro dentro do seu coração, claro. O pessoal do louvor pode subir aqui? Eu não combinei, mas é assim. Cadê o Joe? Está aí? O Joe não está? Vai lá, bigodão, sobe aí. Esse bigode está bonito, hein? Então deixa eu falar algo para você. Hoje nós vamos viver algo muito precioso diante do Senhor. E o fruto disso é o quanto você valoriza aquilo que você está inserido nesses dias. E talvez você está começando mais um ano com seu coração meio triste e meio desanimado. Mas eu quero falar algo da parte de Deus. Hoje eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer clareza ao seu coração, propósito de vida. Sabe o que eu fiquei mais feliz com essa oficina? É porque essa oficina não vai ser um lugar que você vai sair daqui, não. A minha ideia é trazer uma realidade de decisão para você. E eu decidi começar com essa palavra porque eu acredito demais nisso que eu estou... Pode fazer o fundinho. Acredito demais no que eu estou ministrando para você. Eu acredito que tudo na nossa vida, que nós honramos, ele nunca vai ter um valor pesado demais. Ele nunca vai custar demais. Sempre vai ser um grande privilégio fazer o que a gente faz. O meu desejo é que você seja alguém que deixe um legado onde você está plantado. Esses dias, acho que foi quarta-feira. Terça-feira. Eu tive a oportunidade de ministrar uma palavra no grupo dos legendários. Acho que foi terça ou quarta, não sei. Quarta. E aí quando eu abri minha câmera na live, um irmão abriu a câmera e falou: Pastor Guto, eu estou aqui. Aí eu, uns 200 carinhas lá, e aí de repente eu vi lá, Juliano. Falou: você lembra de mim? Eu falei: claro que eu lembro. Ele falou: você está vendo essa menina aqui? E aí tinha uma mocinha do lado dele. A filha dele, deve ter uns 17 anos hoje. Você lembra dela? Eu falei: com certeza eu lembro. Ela está aqui e ela continua firme. Não esqueça o dia que o Senhor batizou minha filha, lá naquele que o Gabriel batizou.
E eu fiquei pensando, quantos anos atrás aquilo? Eu falei, Senhor, por essas coisas vale a pena tudo que a gente faz. Sabe, esses dias uma mulher veio aqui, tinha tido alguns problemas conjugais, família tinha sido destruída, mas o Senhor restaurou. E quando ela queria que o filho voltasse a se conectar, ela lembrou de nós. Alguém que andava com a gente desde guri. E eu falei, cara, isso é o poder de um coração mobilizado para deixar um legado. É isso que eu estou tentando falar para você hoje. Mobilizar pessoas para ir para um lugar, você está construindo algo que nem eu tenho noção do que nós estamos fazendo nesses dias. Isso vai reverberar uma vida. Talvez quando você tiver lá seus 60 anos, você vai trompar com alguém que vai dizer, cara, você pregou um dia o evangelho para o meu pai e ele se converteu e hoje eu estou em Cristo por causa da mensagem que ele ouviu na sua célula. Sabe, é isso que o Senhor está fazendo nesses dias. Quando eu falo para você de mobilizar, eu estou falando daquele que tem um entendimento de coisas muito maiores. Nós não estamos atrás de um público para conferência. Nós não estamos atrás de um público para números. O que incendeia o nosso coração é de fato deixar um legado em Campo Grande. Um legado de salvação, de transformação, que vai impactar famílias. Quantos casamentos restaurados por causa de um trabalho de jovens, de uma célula de jovens, que um jovem é alcançado e a família restaura. E a família não se separa porque o jovem está envolvido e faz o cara repensar 10 vezes na vida dele. Tudo porque tem gente que tem um coração incendiado por aquilo que está fazendo. Aprenda a colocar seus olhos no lugar certo. Você não está liderando porque você é obrigado. Você não vai liderar porque você é obrigado. Você não vai numa conferência porque você é obrigado. Você não faz corte porque você é obrigado. Você não decidiu andar na contramão do mundo porque você é obrigado. Não, não é nada disso, porque isso fala de um espírito, querido. E líderes, segundo o padrão de Deus, são líderes que acharam esse tesouro, que não consideram a sua vida como preciosa. Não consideram a sua vida. Consideram o chamado daqueles que o chamou. Sabe, se hoje você quer desfrutar de um tempo de crescimento, de avanço, como nós estamos debaixo dessa palavra, quero pedir para você, se coloque de pé em nome de Jesus. Enquanto os irmãos cantam um louvor, eu gostaria que você orasse a Deus. Sabe, toda palavra tem uma resposta. Toda ministração, ela precisa de uma resposta. Você está aqui para responder ao Senhor. Talvez muitos tópicos falaram com você dessa mensagem. Talvez alguns tópicos ou apenas um. Mas hoje eu quero falar para você. Fale ao Senhor nesse momento. Abra seu coração ao Senhor. Peça para que o Senhor incendeie seu coração para a sua liderança. Incendeie seu coração para o próximo nível. Que você seja alguém incendiado verdadeiramente, para que você possa levar pessoas para esse lugar. Sabe, você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido por Deus para liderar. Você foi escolhido por Deus para arrastar uma multidão com você. Mas uma multidão de discípulos, uma multidão de irmãos que caminham com o coração em Jesus, não em nós. Nós não somos o centro das coisas. O centro das coisas é somente Jesus. Então você precisa estar incendiado por Jesus. Você precisa estar incendiado pela obra de Jesus. Você precisa estar incendiado pela obra da salvação, pela remissão dos pecados. Você precisa estar incendiado por essa realidade.